A paz do Senhor, meus queridos. Queria que todos que têm a Bíblia abrissem no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler o versículo de número 8 e logo após nós iremos ler o versículo de número 45. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 8, logo após o versículo de número 45. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer aos meus amigos, Pastor Ronan, Jade, pelo convite que me fizeram para estar ministrando a palavra de Deus aqui nessa noite. Gostaria de agradecer a confiança do Pastor Ronaldo pela oportunidade de ministrar aqui na sua casa. Que em nome de Jesus a bênção do Senhor esteja estendida sobre todos nós nessa noite. Hoje foi um pouco corrido o meu dia. Aqui foi feriado e eu descobri que foi feriado aqui no meu serviço. Eu trabalho com documentação. Aí eu fiz uma solicitação para uma empresa de Piracicaba. Subiu uma mensagem: Piracicaba é feriado. E eu falei: eu estou aqui. E eles estão lá. Mas para a glória de Jesus nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Hoje quem me acompanha é minha esposa Isabela e os meus filhos, o Rian e a Duda. Eles estão aqui para a glória do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 8. Todos que encontraram, digam amém. Assim está escrito na minha versão: e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que sairdes a ordenar batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem a que desça a mim. Versículo de número 45. Assim está escrito na minha versão: disse, porém, ao filisteu: tu vens com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja e logo após entrar na ministração da palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Nosso pedido para o Senhor nessa noite é que seu Espírito Santo, Pai, ministre em nosso coração. O Senhor sabe que eu pretendia ministrar outra coisa, mas no decorrer do culto seu Espírito me trouxe esse texto. E é isso que nós iremos pregar nessa noite, Pai. Então eu peço que o Senhor fale com o seu povo, toque no nosso coração, ministre sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem dessa noite é vencendo em nome de Jesus. Vencendo em nome de Jesus. Antes de iniciar a mensagem, eu gostaria de pedir algo para os irmãos que eu sempre peço. É minha primeira vez aqui, mas eu gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção possível na introdução da minha mensagem. Pode parecer que a introdução não tem nada a ver com o texto ou com o tema, mas tem. E se vocês não entenderem a introdução, talvez a mensagem não faça o sentido que ela deve fazer no coração de vocês. Então, nesses minutos do começo, eu gostaria da atenção dos irmãos. E já já nós chegamos no texto. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, gente, eu sou novo, tenho 28 anos, mas eu tenho um tempo já que eu sirvo ao Senhor, que eu faço parte da igreja, e eu tenho percebido que as coisas têm mudado muito, sabe, pastor? É visível que as coisas mudaram. Eu nasci no Ministério Batista, mas hoje sou assembleiano. E olhando para a Assembleia de Deus e para as igrejas, enquanto eu prego como itinerante, eu percebo que muita coisa que acontecia antigamente, hoje já não acontece mais. Eu percebido que parece que com o decorrer dos anos, dos dias, nós temos deixado coisas para trás, e essas coisas têm sido esquecidas por nós, e elas têm ficado lá atrás. Eu admito que como igreja nós abandonamos coisas e conceitos que nós tínhamos antigamente, que foram essenciais para o nosso desenvolvimento e para o crescimento da igreja. Um exemplo muito básico disso: a pandemia despertou as igrejas no modo geral, principalmente a igreja que eu faço parte, de que nós precisamos ter uma mídia boa na igreja, porque tem pessoas que querem estar, mas não conseguem. Então como essas pessoas serão abençoadas se nós não transmitimos a palavra, se nós não transmitimos a adoração, se nós não transmitimos esse ambiente que nós temos aqui, que é o ambiente da casa de Deus?
Muitos anos atrás, a televisão era vista como a caixa do diabo. As pessoas não tinham TV em casa, elas tinham medo de ter televisão. Era algo terrível, meu Deus, uma televisão dentro de casa. Hoje em dia nós temos séries cristãs, nós assistimos TV e nós sabemos que isso é bom. Mas o que me entristece o coração é que eu percebo que há coisas que nós abandonamos que eu sinto que nós não deveríamos ter abandonado. Eu me recordo de anos atrás, quando eu era criança e eu ia para a igreja com os meus pais. Eles me levavam, eu era do Ministério de Perus na época. Eu me lembro que naquela época nós tínhamos muito medo das irmãs da igreja. E eu não entendia o porquê, mas eu sabia que eu tinha que ter medo das irmãs da igreja. E a conversa que eu ouvia sempre era: cuidado, se você fizer alguma coisa de errado, qualquer uma daquelas mulheres ali, vai vir aqui, vai colocar o dedo em você e vai falar: assim diz o Senhor. E ela vai falar a sua vida inteira. Eu me lembro que anos atrás era muito comum o povo se reunir para buscar ser batizado com o Espírito Santo, ir no monte, fazer campanhas. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, Semana do Poder, era algo comum antigamente. Eles emendavam dias e dias de culto e nem dávamos nome para isso, nem marcávamos uma data. Nós só começávamos e decidíamos que isso ia virar uma campanha, então que se estenda até Deus falar para a gente cessar isso. Anos atrás, era muito claro que nós respeitávamos muito os nossos pastores, respeitávamos muito os nossos líderes espirituais. Eu me recordo que anos atrás, quando eu era da Igreja Batista ainda, uma vez o líder de jovens da AD Capivari, que é a igreja que eu estou atualmente, ia fazer uma visita na minha casa. E eu lembro que a minha irmã ficou sabendo que ele ia fazer uma visita em casa, e ela entrou em crise. E eu falei para ela: Isa, o que está acontecendo? Ela falou: a gente precisa fazer alguma coisa de comer para o seu líder. E eu lembro que eu olhei para ela e falei: por quê? Ele é só o líder de jovens da igreja. E ela olhou para mim e aquilo acendeu um alerta no meu coração de algo que eu tinha perdido. Ela olhou para mim nos seus 12 anos de idade e falou para mim: só o líder de jovens da igreja? Ele é um santo homem de Deus, você vai dar água para ele beber? E ela fez o bolo para os meus líderes. Mas é perceptível que nós temos abandonado coisas, perdemos coisas, e coisas que eram essenciais para a nossa igreja ser reconhecido como uma igreja de poder, uma igreja gloriosa, essa igreja que a presença de Deus sempre se manifestava, a graça de Deus descia em cultos simples, em pregações. Algumas vezes a pessoa estava lendo o Salmo de número 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará, e a gente caía aos prantos somente com a leitura do texto bíblico. E é perceptível que coisas assim, com o tempo, nós começamos a deixar para trás. Nós fomos abandonando, esquecendo. E quando nós percebemos, o culto virou algo comum. Mais um dia de vir na igreja igual o pastor falou. Mais um dia de estar aqui igual o pastor falou. Mais um dia de ministrar um louvor, ouvir uma adoração, ouvir uma palavra, ser quebrantado, voltar para casa e falar: uau, que culto maravilhoso. Amanhã tem mais um dia, porque é a Semana do Poder. Nós temos nos esquecido e nós temos abandonado coisas importantes. E eu percebo que com o passar do tempo, esse abandono nosso faz a gente ter uma impressão de algo que não deveria ter dentro do nosso coração. Eu não sei se vocês perceberam, mas com o passar dos anos eu tenho a impressão que Satanás ficou mais forte. A gente olha e a gente fala: antigamente o ataque do inimigo não tinha essa intensidade que ele tem hoje. Antigamente o ataque de Satanás não tinha essa força que ele tem hoje. E a impressão que nós temos é que o inimigo tem ficado mais forte ao decorrer dos anos, ao passar dos dias, quando na verdade não é isso que tem acontecido. Somos nós que enfraquecemos com o passar dos anos. Nós não percebemos, mas porque nós deixamos de valorizar coisas importantes, coisas que nos mantinham de pé, coisas que faziam a gente ser conhecido por quem nós éramos. Os ataques de Satanás, que ainda têm a mesma intensidade de antes, hoje derrubam o irmão com extrema facilidade.
Os ataques de Satanás, que tem a mesma força e intensidade de anos atrás, hoje quando ele faz com que um irmão ou vários se desviem com uma força tremenda ou de uma forma radical da igreja. Mas a grande questão é que, acima de tudo, o que nós perdemos e nós não deveríamos ter perdido, o que nós esquecemos e nós nunca deveríamos ter esquecido, e nós acabamos abandonando isso com o passar do tempo, é que ainda há poder no nome de Jesus. Eu não sei se porque falar está repreendido em nome de Jesus virou fala de todo mundo, falar está repreendido em nome de Jesus virou algo popular, mas é perceptível que no nosso coração falar que há poder no nome de Jesus não tem mais a mesma força que tinha anos atrás. Anos atrás nós temíamos falar do nome de Deus. Hoje pessoas brincam e nós damos risadas e compartilhamos a brincadeira que eles fizeram em nome de Deus. Anos atrás nós temíamos os homens de Deus. Hoje nós olhamos para eles como só mais uma pessoa, ou só mais alguém que fala bem de Jesus e nos entretém por uma hora de culto, quando na verdade nós não deveríamos ter esquecido que o nome de Jesus ainda é a solução para todas as causas da nossa vida. No começo dessa mensagem eu gostaria de declarar ao coração da igreja algo que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava sentado ali. Há pessoas aqui que estão sendo atacadas e oprimidas, há pessoas aqui que estão passando por desafios, e você já tentou de tudo, mas você não consegue sair da situação aonde você está. Mas Deus está dizendo nessa noite: quando você voltar a valorizar o meu nome como ele deve ser valorizado, quando o meu nome estiver no lugar que ele nunca deveria ter saído, quando você olhar para a vida e entender, acima da minha dor, acima dos meus traumas, acima do meu medo, há um nome que há sobre todo nome. Eu sairei dessa situação e irei na direção daquilo que Deus tem para mim. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há uma graça de Deus aqui nessa noite, e Deus está dizendo pra gente: não se esqueça, acima da depressão há um nome mais poderoso, acima do trauma há um nome mais poderoso, acima do abandono há um nome mais poderoso. Quando ele morreu e ressuscitou, foi dado a ele um nome que está acima de todo nome, e não há poder nenhum na terra, nos céus ou embaixo da terra, que tire essa autoridade dele. E é o nome de Jesus, é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Nós não podemos esquecer. Nós estamos esquecendo. Nós estamos esquecendo. E aí nós entramos em situações, e a gente, antigamente nós falávamos: em nome de Jesus as coisas vão se resolver. Hoje a nossa fala é: nem Deus na causa. Que Deus é esse que nós servimos? Que nem Ele na causa? Como assim? Que nome é esse? Que não tem poder de mudar uma situação, não tem poder de mudar um ambiente, não tem poder de transformar um cenário. Que nome é esse? Que nós nem acreditamos mais que há tanto poder assim no nome dele, como ele tinha antigamente. Esse texto que nós lemos, a história que está acontecendo, é justamente sobre isso. Há dois exércitos, cada um luta em nome de uma pessoa, e aqui Israel está entrando em um momento de caos e colapso. Eles escolheram um rei que eles entenderam que seria o melhor rei para eles naquele momento, pela beleza ou pela aparência. Mas com o passar dos anos, Saul se mostrou que ele não era tão bom assim, a ponto de, agora em seu primeiro grande desafio como rei, ele se sentia encurralado, porque há um gigante do outro lado, olhando para o povo e gritando: se houver algum no meio de vocês, algum homem que possa descer e vir me enfrentar, que ele venha e lute comigo. Para que os exércitos vão se reunir para lutar? Lutemos um contra um. Esse rei
que não tem coragem, está escondido dentro da sua cabana, enquanto o seu exército está lá, amedrontado, há dias e dias e dias e dias e dias. E tudo isso porque, quando nós vamos lendo o texto, nós percebemos que a fala de Golias é algo muito, como eu posso dizer, algo muito marcante para o coração do povo de Israel. Ele denuncia algo que é difícil de perceber e que nós não percebemos a primeiro momento. A denúncia que Golias faz é: por que nós iremos lutar de exército contra exército? Eu não sou dos filisteus e vocês não são homens de Saul? O que está acontecendo? Eles não são um exército de Deus, mas eles não são mais reconhecidos como o exército de Deus. Eles são reconhecidos como o exército de Saul. E agora que eles são reconhecidos como o exército de Saul, eles não têm mais força para enfrentar as batalhas como eles deveriam ter, porque Saul está com medo, trancado dentro de uma tenda, e eles estão lá em nome de um homem que não tem coragem de descer para o campo de batalha para enfrentar as guerras. Isso parece muito com a gente. Quantas vezes, pastor, eu não lutei em nome da Assembleia de Deus, e Deus olhava para mim e falava: eu te chamei para lutar pelo meu nome, não pela placa da sua igreja. Quantas vezes eu não lutei em nome do grupo de louvor, e Deus olhando e falando: eu não te chamei para lutar por isso, está gerando só divisão, eu te chamei para lutar em meu nome. Sabe qual é o problema? É que nós não percebemos, mas com o passar dos anos, nós vamos colocando coisas na frente do nome de Jesus. E porque nós estamos colocando coisas na frente do nome de Jesus, nós não temos força para lutar as guerras como nós deveríamos lutar. Não há problema nenhum lutar pelo seu casamento, mas não lute porque o seu marido é um bom marido. Lute porque Jesus tem o poder de restaurar a sua casa e a sua família. Não há problema nenhum você lutar para ganhar uma alma para Jesus, mas não lute para você ser reconhecido como um grande evangelista. Lute para que o nome de Jesus seja glorificado em cada alma ganha através de você. Não há problema nenhum você lutar para que as pessoas venham a semana inteira na semana do poder. O problema é quando você luta para dizer: ele veio porque eu mandei mensagem, ele está aqui porque eu chamei, aquela lá está ali porque eu que falei para vir. E Deus está dizendo nessa noite: em nome de quem nós temos lutado? É em nome de Saul ou é em nome de Jesus? É em nome de Saul ou é em nome de Jesus? Deus está dizendo nessa noite: se posiciona e luta por mim, que eu te darei a força necessária para derrubar esse gigante. Quem pode adorar? Eles estão lutando em nome de Saul. Então agora Deus precisa fazer algo. Eu preciso trazer o meu nome para o campo de batalha, para que assim o meu exército consiga ganhar essa guerra. Deus sonda o exército e não acha ninguém, até que a sua visão chega num campo. Tem um menininho cuidando de ovelhas, e Deus olha para ele, olha o coração dele e fala: ele está abandonado pela família, mas ele faz o melhor possível para honrar o meu nome. Ele está distante da família, porque deixam ele lá para cuidar das ovelhas, porque não querem ele em casa. Mas mesmo assim ele continua fazendo pelo meu nome. Eu conheço muita gente assim, pastor, sabe? A gente nem é tão reconhecido, mas se é para fazer pelo nome dele,
Se eu fosse você, eu tinha glorificado a Deus por isso. Sabe por quê? Deus está dizendo nessa noite: eu estou em procura de pessoas que tenham o coração como o coração de Davi. Eu não cuido das ovelhas por reconhecimento, eu cuido delas para honrar o nome do Senhor. Eu não faço para que enxerguem eu fazendo, eu faço para que o nome de Deus seja glorificado nessa situação. Eu não estendo a mão porque eu quero que eles saibam, eu estendo porque eu sei que assim o nome de Jesus vai ser honrado nessa situação. Deus olha para o campo de batalha e agora Ele precisa gerar uma situação. Ele toma o coração de um pai preocupado, que não tem mais idade para ir andando até o campo de batalha, e ele lembra: meu filho está no pasto. Davi, deixa as ovelhas com alguém. Essas marmitas aqui, leva lá e vai ver como seus irmãos estão. Davi deixa as ovelhas e ele vai andando para o campo de batalha para entregar marmitas. Eu amo o nosso Deus, porque Ele usa coisas cotidianas para nos colocar no centro da sua promessa. Deus está dizendo para alguém nessa noite: talvez o seu problema seja que você está esperando Deus fazer moveres extraordinários para te colocar no lugar que você queria estar, quando na verdade algumas vezes entregar marmitas é o suficiente para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Deus está dizendo para alguém nessa noite: é simples, mas eu estou nisso. Parece pouco, mas eu estou movendo. Parece que não é nada, mas eu estou trabalhando nessa situação. Você olha e fala: como que levar marmitas para o campo de batalha vai me transformar no rei de Israel? E Deus está dizendo: você não enxerga o futuro, eu enxergo o futuro. Faz o simples agora, que eu te honro no muito. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo: continua fazendo pouco, continua fazendo simples, que logo logo eu te colocarei na onde eu prometi que você estaria. Davi vai para o campo de batalha. Ele chega no campo na hora certa, porque o gigante só gritava 2 vezes por dia, e agora que Davi chega, o gigante sobe. Por que vocês estão juntando exércitos no campo de batalha? Não são vós homens de Saul e eu dos filisteus? Que venha um de vocês contra mim, e irá eu contra ele, e aquele que vencer, o exército será submisso ao do outro. Davi ouve o grito do gigante. Ele olha para aquela situação e ele fala: quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus de Israel? Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que algumas vezes o diabo nem fez nada, mas a gente tem medo do grito do gigante. Algumas vezes o inimigo nem se moveu. Gente, quem que Golias matou? Eu não vi Golias matando ninguém na Bíblia, mas só por causa do tamanho do gigante, a gente fica olhando e falando: olha o grito que ele está dando, olha o que ele está falando, e a gente trava e não se move na direção daquilo que Deus tem para nós. Mas Deus está em busca de uma igreja que seja igual Davi, que olha para o grito do gigante e fala: eu não vou temer esse incircunciso filisteu. O que vai ser dado para quem matar esse homem? Deus está dizendo nessa noite: para de temer o grito do gigante e acredita na minha voz, acredita na minha palavra, acredita no que eu tenho dito para você. Davi ouve o gigante gritando, ele olha para ele e ele fala: o que darão para quem derrotar esse homem? O texto diz que eles contam tudo. Vai se casar com a filha, vai poder se tornar um dos príncipes, vai poder ir para o palácio. Então é isso que tem que fazer. É só isso que tem que fazer. Vou me apresentar a Saul. Ele chega até Saul, e a fala dele para Saul é: eu vou derrotar aquele gigante. Saul olha para ele e diz:
Você não. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você nem do exército é. Então Davi resolve contar umas histórias para Saul. Ele fala: você não sabe, porque isso aconteceu quando eu estava sozinho. Sabe aquele período que ninguém vê, as batalhas que você enfrentou? Então, é aqui que elas mostram para que elas serviram. Você não sabe, mas um dia um leão veio e pegou uma das minhas ovelhas. Eu fui até ele e eu tirei a ovelha da boca dele, matei o leão. Um dia um urso veio e tentou pegar as minhas ovelhas. Eu toquei ele para longe daqui. Sabe o que Saul não sabia? É que Davi tinha um histórico de vitórias com Deus. Eu não sei para quem é, mas Deus mandou dizer ao coração de alguém nessa noite que é sério que você vai permitir que essa situação faça você esquecer todo o histórico de vitórias que nós temos juntos? É sério que você vai permitir que um problema como esse faça você esquecer de todas as vezes que nós já ganhamos um do lado do outro? Não é porque Golias está gritando que isso anula o urso, que isso anula o leão. Deus está dizendo para alguém nessa noite: olha para a sua história. Você já venceu coisa mais difícil, você já lutou batalhas mais complexas, você já teve lutas que doeram mais. É sério que um gigante vai te amedrontar? Eu não sei para quem é, mas Deus mandou dizer nessa noite: para de olhar para o grito do gigante e lembra do que eu fiz pela sua casa, lembra do que eu fiz pela sua família, lembra do que eu fiz na sua história, lembra de como eu trabalhei em seu favor. Pode parecer muito, mas você já ganhou comigo uma vez e agora vai ganhar de novo. Quem pode adorar? Deus está nos chamando nessa noite para nós recordarmos de todas as vezes que nós vencemos em nome de Jesus. Deus está nos chamando nessa noite para a gente se lembrar de todas as vezes que a gente olhou e falou: agora eu morro. Não morri, agora eu desvio. Olha, eu quase terminando a semana do poder. Agora eu caio e acabou tudo. Olha eu de pé, mais um culto, glorificando a Deus, mais uma vez. Deus está dizendo nessa noite: volte a lembrar. Volte a lembrar. Lembra das coisas que eu fiz. Lembra de como eu lutei em seu favor. Lembra das coisas que eu fiz pela sua casa, pela sua família. Lembra da onde eu te tirei. Não é o grito do gigante que vai poder afrontar o seu coração e te entristecer mais uma vez. O texto diz que Davi olha para Saul e fala: eu tenho um histórico de vitórias com Deus, eu posso ir na direção daquele gigante e eu posso ganhar essa luta. Saul olha para ele e fala: do jeito que você está, não. Usa aqui as minhas armaduras e com elas você vai para o campo de batalha. Davi tenta vestir as armaduras e não consegue. É muito desconfortável para ele, então ele lembra: as minhas outras batalhas eu não ganhei com espada e com escudo e com lança. As minhas outras batalhas eu ganhei com as armas que eu tinha. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo nessa noite: use as armas que você tem. Pare de olhar para as armas dos outros e pensar: a arma dele parece mais forte, o jeito que ele faz parece melhor, o jeito que ela trabalha parece melhor. Deus está dizendo nessa noite: é para usar o que você tem. Se é um cajado que você tem, Moisés, toca com ele nas águas que o mar vai se abrir. Se é uma oração que você tem, Josafá, se ajoelha e ora que eu levanto os profetas. Se é uma fé que você tem, Pedro, pisa nas águas e anda, porque eu sou ao seu favor. Use o que você tem. O texto diz que Davi vai para o campo de batalha. Assim que ele chega, a primeira coisa que o gigante faz, e ele sempre faz isso, desvalorizar as nossas armas. Você acha que eu sou um animal? Um cão? Para você vir contra mim com pedras e paus? O diabo sempre faz isso. Em uma vida
adianta. transformar. Para de orar. Nenhuma vida. Não está adiantando nada. Você não está vendo que é a semana do poder? Você não sentiu nenhum poder a semana inteira? Para de ir na semana do poder. É sempre assim que ele faz. Ele vai desvalorizar as nossas armas. Mas o texto diz que quem luta em nome de Jesus não se prende àquilo que o gigante tem a declarar para ele, mas se prende àquilo que está dentro do seu coração. O texto diz que Davi olha para Golias e diz: suas armas podem parecer melhores, mas eu tenho uma arma que nenhum dos outros soldados tinha. Tu vens contra mim com lança, espada e escudo, mas eu vou em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Deus está dizendo nessa noite: me coloca na frente, que a vitória é garantida. Me coloca na frente, que é certeza da vitória. Me coloca na frente, que eu te ajudo a vencer. Quem pode adorar? Se coloca aí de pé, eu paro a minha mensagem exatamente aqui. Exatamente aqui. Essa é a semana do poder. E nós precisamos entender algo. Só há poder através de uma coisa: o nome de Jesus. Com a autorização do pastor, eu posso orar? Eu gostaria de orar pela sua vida nessa noite. Enquanto eu estava sentado ali, Deus me mostrou que tem pessoas aqui que estão na semana do poder, porque vocês estão enfrentando situações complexas. Complexas. Tem gente que nem contou para ninguém, mas é difícil porque dói. E Deus quer te dar nessa noite a consciência de que o nome de Jesus é o nome que vai te fazer vencer toda e qualquer situação. E eu gostaria de orar por você nessa noite. Gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. É noite de você entender de uma vez por todas que o seu jeitinho não vai mudar a situação. As suas estratégias, o que você sabe fazer, não vai fazer as coisas se restaurarem. Agir da forma que você sempre agiu não vai mudar o cenário. Só tem uma forma das coisas mudarem: é através do nome de Jesus. Aonde está você nessa noite? Queria orar pela sua vida. Deus está te chamando. Ele está dizendo: vem. É através do meu nome que você vai vencer todas essas circunstâncias e esses cenários que você tem enfrentado. É através do meu nome que você vai vencer todas essas guerras interiores que você tem. Só com o meu nome. Só com o meu nome. Não é psicólogo. Não desprezo a área porque estudo sobre. Não é psicanálise. Não é conselho pastoral. Não desprezo. Sou pastor de jovens na minha igreja. Mas existem situações, e o pastor pode confirmar isso, que o nosso conselho não vai mudar. Algumas vezes a pessoa tem que orar e falar: Deus, em nome de Jesus, eu não aceito mais viver como eu estou vivendo. Aonde está você nessa noite? Eu quero orar pela sua vida. Eu sei que há mais pessoas aí que precisam dessa oração, e você sabe que Deus falou com você. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aonde está você nessa noite? Eu quero orar pela sua vida. É noite de você entender de uma vez por todas que somente através do nome de Jesus as circunstâncias da sua história irão se transformar e irão mudar de uma vez por todas. Não há mais ninguém para vir aqui na frente? Certeza? É a última vez que eu chamo. E eu vou começar a orar pelos irmãos que estão aqui. Aonde está você que sabe que Deus falou com você nessa noite? E você sabe que você só vai vencer essa circunstância se for em nome de Jesus. Quero você aqui na frente para mim orar pela sua vida. Se você for da banda, não se preocupe em tocar. Se preocupe em receber essa oração. Não se preocupe em ministrar um louvor. Se preocupe em entregar esse momento ao Senhor.
para que o nome de Jesus possa transformar a sua vida. Aonde está você? Se não tiver mais ninguém, eu gostaria de pedir para a igreja estender as mãos para os irmãos que estão aqui. Nós iremos orar por eles. Vocês irão viver um romper profético da parte do Senhor, porque vocês entenderam que continuar fazendo da forma que vocês estavam fazendo não vai mudar nada, mas dar lugar para Jesus é o que pode mudar toda e qualquer situação. Pai, em nome de Jesus nós oramos pelos seus filhos que estão aqui na frente, Deus. Eles entenderam nessa noite, meu Pai, que não adianta, Deus, não adianta, Pai, a gente fazer as coisas com o nosso próprio braço, a gente fazer as coisas do nosso jeito, a gente fazer as coisas da forma que a gente acha melhor, Pai. As coisas não mudam assim, as coisas mudam com a autoridade do Seu nome, Pai. Há pessoas aqui na frente, Deus, e eu escuto barulho de lágrimas. Quebranta esses corações, Pai. Dá força para eles resistirem o ataque do inimigo, Pai. Eu sei que muitas vezes o grito do gigante nos amedronta e faz a gente olhar para a situação e falar: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Olha o tamanho desse gigante. Mas Deus está dizendo nessa noite: não tenham medo, acreditem na autoridade, no poder do meu nome, Pai. Em nome de Jesus eu oro e eu peço, Pai, que essa consciência fique cravada na mente dos seus filhos, Pai, que acima de qualquer situação está o nome do Senhor, Pai. Que essa consciência fique cravada na alma deles, Deus, que acima de todo ataque do maligno, Deus, está o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor dê resistência para eles, dê força para eles, dê capacidade para eles, os ajude, Deus, a alcançar aquilo que o Senhor tem para eles. Os ajude, Deus, a vencer qualquer circunstância que o inimigo tenha colocado contra a vida deles, Pai. Mas que eles entendam, Deus, e quando eles vencerem isso, eles só venceram por causa do Seu nome, Pai. Que eles só venceram, Deus, por causa do nome de Jesus, Pai. É isso que nós pedimos ao Senhor, Deus, e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Pode voltar aos seus lugares. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, você pode dizer um amém. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, para abençoar a vida do servo de Deus. Quero que você ore pela vida dele a partir de agora. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela vida do teu servo, ó Pai, que nos trouxe uma palavra de alinhamento, de encorajamento, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos é algo precioso, e que nós possamos usar, ó Pai, as armas que o Senhor nos entregou, e nós vamos adiante desse gigante no teu nome, Senhor, porque só o teu nome para nos ajudar, para que nós venhamos acessar aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Abençoa o teu servo, preserve ele debaixo de tuas mãos, e é o que nós te pedimos, e desde já, Senhor, nós te agradecemos. E você diz um amém e aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus.